Senhor e Rei, em minha alma está sempre presente, eu sei, por isso louvarei, levantando minhas mãos para te agradecer. Tua mão me sustenta, teu olhar me procura. Senhor e Rei, nós agradecemos ao Senhor e o Senhor está sempre conosco em dia de sol ou em dia de chuva, nos momentos de claridade e nos momentos também de dificuldade. Aí está o nosso poder e o poder daqueles que têm fé e confiam. Com esse espírito, irmão e irmã, que acolhemos a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos então ao nosso evangelho de hoje, nessa quarta-feira, dia 18 de novembro. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, Lucas 19, de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação.
Pois é, meu irmão, minha irmã, essa mensagem, esse trecho do Evangelho de São Lucas tem muito a ver com a mensagem que nós já nos deparamos no domingo, né, com a parábola dos talentos, só que lá foi em Mateus e aqui em Lucas, né, com algumas diferenças, né? Primeiro é preciso entender que Lucas valoriza muito, né, coloca esse caminho, essa caminhada de Jesus, salienta essa caminhada no seu evangelho, né, rumo a Jerusalém. Jesus caminhando com seus discípulos e nesse caminhar as coisas vão acontecendo, ele vai ensinando, ele vai é, 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 abrindo o coração, né, dos discípulos, né? Enfim, e agora estava chegando a Jerusalém quando ele conta esta parábola. Por que que ele conta essa parábola? É porque muita gente acreditava que o reino de Deus, nós já falamos sobre isso, o reino de Deus seria um reino político, né? Quando Jerusalém fosse, Israel fosse governado por alguém que desse, né, resgatasse, aliás, né, a, a, a dignidade do povo e colocasse Jerusalém como centro das nações. E aí seria o reino de Deus, mas um reino político, um rei que viesse e tomasse o trono e desse essas condições ao povo, né? Então esperavam isso. E então Jesus estava chegando em Jerusalém, era a hora então dele ensinar que as coisas não eram bem assim, né? E não são ainda. Muita gente fica esperando um reino, né, de fantasia, alguma coisa assim, e Jesus vem falar através do Evangelho que o reino só acontece quando nós, duas coisas, deixamos o Rei Jesus reinar sobre nós. Ele reina quando nós multiplicamos aquilo que é bom, multiplicamos as riquezas que nós recebemos de Deus, né? Senão a gente vai ficar esperando algo novo acontecer, algo melhor acontecer, e aquilo vai depender do esforço, né, de cada um para estar em sintonia com o rei. Olha aí na parábola, esse nobre que antes de viajar para ser coroado rei, ele chama esses empregados e dá para eles 100 moedas de prata, cada um deles. Mas o que ele espera que esses homens façam? Que eles multipliquem. Então aí está a primeira chave, né, de compreensão dessa parábola. É um rei que espera a multiplicação daquilo que é oferecido aos seus empregados, né? Então aí claramente quem é esse rei é o próprio Deus, né? E quem são os empregados que recebem essas riquezas? Somos nós, né? E, e o que ele espera? Qual o objetivo dele? É que isso se multiplique. Multiplica através do nosso esforço, né? Através do nosso querer, do nosso, do nosso envolvimento. Não é que simplesmente vai multiplicar magicamente, mas é preciso que a gente queira multiplicar aquilo que a gente recebe, né? E, e aí é interessante nesse texto porque muitos não queriam que esse rei reinasse, né? E quando ele volta, então, aí é o mesmo que acontece lá no texto de Mateus, ele vê que
quase todos haviam colocado para render as moedas que recebeu. Mas um deles, né, quase todos puseram para render as moedas que receberam, e um deles ficou com medo, achando que não sabia qual a reação, né? E então guardou a moeda, guardou as 100 moedas, e quando ele chega, depois de um tempo, aquilo estava do mesmo jeito, né? O que ele faz então? Ele toma desse que não colocou as moedas para render e dá àquele que colocou, aquele que tinha mais. E alguém pode dizer, mas essa não é a lógica de Deus. Não é, claro que não é a lógica de Deus, né? Priorizar aquele que tem mais. Não é nesse sentido. O que a mensagem quer dizer aqui é que quanto mais se multiplica, mais tem. E aquele que não coloca os seus dons, as suas riquezas para multiplicar e confia só naquilo que tem, como se diz, onde só se tira e não se coloca mais, aquilo vai um dia faltar, não é? Então é exatamente o que acontece com a gente. Nós temos que estar sempre multiplicando aquilo que é bom, que tem dentro da gente. Porque senão, até aquilo que a gente acha que é bom vai se desgastando, vai misturando aí no meio desses espinhos do mundo e vai acabando, né? Então, e aqueles que não querem que Jesus seja o rei, né? Que não está dentro dos propósitos do rei Jesus, o que acontece com eles? E aí a mensagem final, né? Morte. Então, isso é uma realidade. Aqueles que não aceitam o bem reina o que é mal. E o que é mal, destrói. Só isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos, irmãos e irmãs, nossas orações. Deus Pai misericordioso, acolhei nossas orações, nossos bons propósitos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Se anda chutando lata todo dia na rua, com a cabeça vazia e o coração na luta. Se em tua vida um motivo procura, então presta atenção, meu irmão, me escuta. Entrega-te a Deus, levantando tuas mãos para o Senhor, Ele quer